O Oceano no Fim do Caminho, por Neil Gaiman. Tradução de Renata Petengil, editora intrínseca, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, apoia-se ou vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links estão todos no descritivo abaixo. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Deixo os meus agradecimentos, aliás, a Márcia Costa, a Joyce Santos, essa querida que sempre está por aqui, a Sabrina Oliveira, minha querida amiga, a Raquel Pereira, a Helena Fernandes, o Felipe Pontes, também meu querido amigo, o Espaço Flutuar, o ODS, o Rubens, a Marisa Ferreira, o José Wilson, o Everton Gomes, muito obrigada, querido, por tudo, Rafael Guimarães, Nicolas Raskolnikov. Espero que eu esteja falando corretamente o teu sobrenome, Nicolas, ou, enfim, Nicola, não sei. A Daiane Lothbrooke, espero que eu também esteja pronunciando corretamente, Daiane, o seu sobrenome. Também agradeço o Júlio César, que também sempre está aqui deixando comentários, fortalecendo. Muito obrigada, Júlio, por tudo. E o Antônio Andrade, recém-chegado. Seja muito bem-vindo, querido, à nossa comunidade de membros. Então, torne-se você também um membro aqui do canal. As mensalidades começam a R$ 1,99 ao mês e vai de acordo com a possibilidade de cada um. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também gera engajamento e faz muita diferença. Então, fortaleçam este trabalho, caso, concordem, queiram, possam, devam, enfim. E seguimos aqui para o 5º capítulo deste surpreendente livro. Deixo um agradecimento especial, por fim, ao meu amigo Dirceu Dindo, amigo meu há mais de 20 anos, graças a Deus, temos uma grande amizade, e ele que me deu este livro, ele que me presenteou, então muito obrigada, Dindo. Seguimos. Naquela noite, minha irmã ficou horas sentada na cama, penteando o cabelo. Ela passava a escova 100 vezes todo anoitecer e contava cada escovada. Eu não sabia por quê. — O que você está fazendo? Perguntou ela. — Olhando o meu pé, respondi. Eu olhava fixamente para a sola do meu pé direito. Uma linha rosada cruzava a planta do pé bem no meio, da região gordinha junto dos dedos até quase o calcanhar, de quando eu ainda era bem pequeno e pisei em um caco de vidro.
Lembro-me de ter acordado no berço na manhã seguinte, olhando para os pontos pretos que prendiam as bordas do corte. Essa era a minha única lembrança mais antiga. Essa era a minha lembrança mais antiga. Estava acostumado à cicatriz rosada. O pequeno furo ao lado dela, na curva do pé, era novo. Ficava bem onde eu sentira a dor aguda e repentina, embora não doesse mais. Era apenas um furinho. Cutuquei-o com o indicador, e me pareceu que algo retraiu-se lá dentro. Minha irmã havia parado de pentear o cabelo e olhava para mim, curiosa. Levantei-me, saí do quarto, atravessei o corredor e fui até o banheiro do outro lado da casa. Não sei por que não perguntei nada sobre aquilo a um adulto. Não me lembro de perguntar nada aos adultos, só mesmo em último caso. Naquele ano eu extraí uma verruga do joelho com um canivete e então descobri até que profundidade podia cortar antes de sentir dor e qual era a aparência da raiz de uma verruga. No armário do banheiro, atrás do espelho, havia uma pinça de aço inoxidável, daquele tipo com pontas bem finas, própria para tirar farpas da pele, e uma caixa de curativos adesivos. Sentei-me na beirada da banheira de ferro esmaltado de branco e examinei o furo no pé. Era um buraquinho simples, redondo, as bordas lisas. Não conseguia ver a profundidade porque havia algo no caminho. Alguma coisa o bloqueava. Algo que pareceu se retrair quando o foco de luz o alcançou. Segurei a pinça e fiquei observando. Nada aconteceu. Nada mudou. Coloquei o indicador da mão esquerda acima do buraco, de leve, bloqueando a luz. Posicionei a ponta da pinça ao lado e esperei. Contei até 100, inspirado talvez pela escovação de cabelo da minha irmã. Então tirei o dedo da frente e enfiei a pinça no buraco. Peguei a cabeça do verme, supondo que fosse a cabeça, pela pontinha, com as garras de metal. Apertei e puxei. Você já tentou alguma vez puxar um verme de um buraco? Tem ideia da força que eles fazem para se segurar lá dentro? Da forma como usam o corpo inteiro para se prender às paredes do furo? Puxei o verme, cor-de-rosa e cinza, raiado, como algo infectado. Talvez um pouco mais de 2 centímetros para fora do buraco, e então percebi que parou de sair. Dava para senti-lo dentro da minha carne se enrijecendo, impuxável. Não me assustei com aquilo. Obviamente, era apenas algo que acontecia com as pessoas, igual a quando a gata da vizinha, a Névoa, teve vermes. Tinha um verme no meu pé, e eu estava tentando tirá-lo. Girei a pinça, pensando, imagino, em como giramos o espaguete num garfo, enrolando o verme. Ele tentava se encolher, mas eu o virava um pouco de cada vez, até que não deu mesmo para puxar mais. Eu o sentia lá dentro, tentando se segurar, feito uma fita adesiva, uma tira de puro músculo. Inclinei-me para frente o máximo que consegui, estendi o braço esquerdo e abri a torneira de água quente da banheira, aquela com a bolinha vermelha no meio, e deixei-a jorrar. A água correu 3, 4 minutos pela torneira, escoando pelo ralo antes de começar a soltar vapor. Quando a água ficou escaldante, estiquei a perna e o braço direitos, mantendo a pressão na pinça e nos poucos centímetros da criatura que eu havia enrolado para fora do meu corpo. Então coloquei o pedaço preso com a pinça debaixo da torneira quente. A água respingou na sola do pé, mas a pele era grossa de tanto eu andar descalço e quase não senti incômodo. A água que encostou nos dedos da mão queimou, mas eu estava preparado para aquela temperatura. O verme? Não. Eu o senti se recontorcendo dentro de mim, tentando se esquivar da água escaldante. Senti-o mais frouxo em meu pé. Girei a pinça como se tirasse a casca da ferida mais perfeita do mundo, triunfante quando a criatura saía cada vez menos resistente. Puxei o verme com firmeza, e uma vez debaixo d'água quente, ele se soltou até o fim. Estava quase todo do lado de fora, eu podia sentir, mas fiquei confiante demais, triunfante demais e impaciente, e puxei muito rápido, com muita força, e o verme caiu da minha mão. A pontinha da última parte que saiu de mim soltava uma gosma e estava machucada, como se estivesse partida. Mesmo assim, se a criatura deixar um pedacinho em meu pé, era minúsculo. Examinei o verme. Era cinza escuro e cinza claro, raiado, cor-de-rosa e segmentado como uma minhoca.
Agora, fora d'água quente, parecia estar se recuperando. Retorceu-se todo, e o corpo que estivera enrolado na pinça estava então pendurado nela, contraindo-se, embora ainda preso pela cabeça. Era a cabeça? Como eu poderia saber onde eu havia pinçado? Eu não queria matá-lo. Eu não matava animais, não se pudesse evitar, mas precisava me livrar dele. Era perigoso. Eu não tinha a menor dúvida disso. Segurei o verme sobre o ralo da banheira, onde ele se contorcia todo embaixo da água escaldante. Finalmente soltei-o e o observei desaparecer ralo abaixo. Deixei a água correr por um tempo e lavei a pinça. Em seguida, coloquei um pequeno curativo adesivo no buraco da sola do pé e tampei o ralo, para evitar que o verme subisse por ali antes de fechar a torneira. Eu não sabia se ele estava morto, mas não achava que fosse possível voltar pela tubulação de esgoto. Guardei a pinça no lugar, atrás do espelho do banheiro, e então fechei a porta do armário e fiquei encarando meu reflexo. Eu me perguntei, como frequentemente me perguntava quando tinha aquela idade, quem eu era e o que exatamente estava olhando para o rosto no espelho. Se o rosto para o qual eu olhava não era eu e sabia que não era, por que eu ainda seria eu? Não importava o que acontecesse ao meu rosto? Então, o que eu era? Se o rosto para o qual eu olhava não era eu, e sabia que não era, porque eu ainda seria eu, não importava o que acontecesse ao meu rosto, então, o que eu era? E o que estava olhando? Voltei para o quarto. Era a minha noite de deixar a porta que dava para o corredor aberta, e esperei minha irmã pegar no sono quando não poderia mais me dedurar. E então, à luz fraca do corredor, li uma das aventuras da Sociedade Secreta do Sete até cair no sono. 6. Uma confissão sobre mim. Quando eu era bem pequeno, aos 3 ou 4 anos, talvez, eu podia ser um monstro. Você era um pequeno monster. Várias tias me disseram, em diferentes ocasiões. Depois que eu atingira com sucesso a idade adulta e minhas terríveis façanhas da infância podiam ser relembradas com um humor atravessado. Mas não me recordo de ter sido um monstro de fato. Só me lembro de querer que as coisas fossem do meu jeito. Crianças pequenas acham que são deuses, ou pelo menos algumas acreditam nisso e só ficam satisfeitas quando o resto do mundo concorda com seu jeito de ver as coisas. Mas eu não era mais um garotinho. Já tinha 7 anos. Eu era destemido. Mas agora me tornara uma criança bastante assustada. O incidente com o verme no meu pé não me amedrontou. Não falei nada sobre aquele assunto com ninguém. Porém, no dia seguinte, fiquei me perguntando se as pessoas tinham bicho de pé com frequência, ou se era algo que só havia acontecido comigo, naquele lugar de céu alaranjado nos limites da fazenda das Hempstock. Tirei o curativo da sola do pé quando acordei e fiquei aliviado ao ver que o buraco começara a se fechar. Havia uma mancha rosada no lugar, como uma bolha de sangue, e nada mais. Desci para tomar o café da manhã. Minha mãe parecia feliz. "Tenho uma ótima notícia, querido", disse ela. "Consegui um emprego. Abri uma vaga de optometrista nas óticas Dixon. E eles querem que eu comece esta tarde. Vou trabalhar 4 dias por semana." Não me importei. Ficaria bem sozinho. "Eu tenho mais uma boa notícia. Uma pessoa virá tomar conta de vocês enquanto eu estiver no trabalho. O nome dela é Úrsula. Ela vai dormir em seu quarto antigo no topo da escada. Será mais ou menos como uma governanta. Vai assegurar que vocês, crianças, alimentem-se e vai limpar a casa. A senhora Wallery está com um problema no quadril e disse que só poderá voltar daqui a algumas semanas. Ficarei bem menos preocupada se tiver alguém aqui, já que papai e eu estaremos trabalhando." "Vocês não têm dinheiro para isso", falei. "Disseram que não tem dinheiro para nada." "Foi por isso que eu aceitei o emprego de optometrista", disse ela. "E a Úrsula vai tomar conta de vocês em troca de hospedagem e alimentação. Ela precisa morar aqui nesta região por alguns meses. Telefonou esta manhã.
As referências dela são excelentes. Torci para que fosse uma pessoa legal. A governanta anterior, Gertruda, 6 meses antes, não tinha sido legal. Ela adorava pregar peças em mim e na minha irmã, como esticar o lençol na cama, dobrá-lo ao meio e prender as laterais embaixo do colchão. E quando íamos nos deitar, não conseguíamos esticar as pernas, e isso nos deixava desconcertados. Por fim, fizemos um protesto do lado de fora da casa com cartazes que diziam: "Nós odiamos a Gertruda. E nós não gostamos da comida da Gertruda." E colocamos rãs na cama dela. E ela voltou para a Suécia. Peguei um livro e fui para o jardim. Era um dia quente de primavera e ensolarado, e eu subi pela escada de corda até chegar ao galho mais baixo da grande faia. Sentei-me e li o meu livro. Quando eu estava lendo o meu livro, eu não tinha medo de nada. Estava bem longe, no Egito Antigo, aprendendo tudo sobre Hathor e como ela invadira o Egito na forma de uma leoa e matara tanta gente que as areias ficaram vermelhas, e como só conseguiram detê-la, misturando cerveja, mel e poções soníferas, e tingindo a mistura de vermelho, de modo que ela pensou que fosse sangue, bebeu e adormeceu. Ra, o pai dos deuses, transformou-a na deusa do amor depois disso, para que os ferimentos que ela infligira às pessoas passassem a ser apenas feridas do coração. Fiquei tentando imaginar por que os deuses haviam feito aquilo. Por que simplesmente não a mataram quando tiveram oportunidade? Eu adorava mitos. Não eram histórias para adultos e não eram histórias para crianças. Eram melhores que isso. Simplesmente eram. As histórias para adultos nunca faziam sentido e a ação nelas demorava muito a acontecer. Elas me davam a sensação de que havia segredos. Segredos maçônicos, místicos, envolvendo a idade adulta. Por que os adultos não queriam ler sobre Nárnia, ilhas misteriosas, contrabandistas e fadas traiçoeiras? Comecei a ficar com fome. Desci da minha árvore e fui para os fundos da casa, passando pela lavanderia que cheirava a sabão em pó e mofo, pelo pequeno depósito de madeira e carvão e pela casinha com privada onde as aranhas esperavam penduradas, as portas de madeiras pintadas de verde claro. Entrei pelos fundos, atravessei o corredor e cheguei à cozinha. Estavam lá minha mãe e uma mulher que eu nunca tinha visto. Quando a avistei, meu coração doeu. E quando digo isso, quero dizer literalmente e não metaforicamente. Senti uma pontada no peito. Foi um instante, e então passou. Minha irmã estava sentada à mesa da cozinha, comendo uma tigela de cereal. A mulher era muito bonita. O cabelo era mais para curto, louro, cor de mel, os olhos grandes e azuis acinzentados. E ela usava um batom clarinho. Parecia alta, mesmo para uma adulta. "Querido, esta é Úrsula Monckton", disse minha mãe. Eu não abri a boca. Só fiquei olhando para ela. Minha mãe me cutucou. "Oi", falei. "Ele é tímido", observou Úrsula Monckton. "Tenho certeza de que depois que ele se acostumar comigo, nós seremos grandes amigos." Ela estendeu a mão e afagou o cabelo castanho claro da minha irmã, que abriu um sorriso, faltando os dentinhos. "Gosto tanto de você", falou a minha irmã. E então disse para nossa mãe e para mim: "Quando eu crescer, quero ser igual a Úrsula Monckton." Minha mãe e Úrsula riram. "Que gracinha", disse Úrsula Monckton. Em seguida virou-se para mim. "E quanto a nós, hein? Também somos amigos?" Eu só olhei para ela, toda adulta e loura, o vestido cinza e cor-de-rosa, e tive medo. Sua roupa não estava esfarrapada. Era só o estilo, imagino, daquele tipo de vestido. Mas ao olhar para ela, imaginei a roupa tremulando naquela cozinha sem brisa nenhuma, agitando-se como a vela mestra de um veleiro em um oceano solitário, sob um céu alaranjado. Não sei o que respondi, nem mesmo se respondi. Mas saí daquela cozinha, embora estivesse com fome, sem uma maçã sequer. Levei meu livro para o jardim nos fundos da casa, logo abaixo da varanda, ao lado do canteiro de flores, embaixo da janela da sala de TV,
e fiquei lendo, esquecendo a fome com o Egito de deuses com cabeça de animal que se mutilavam e depois traziam uns aos outros de volta à vida. Minha irmã apareceu no jardim. Gosto tanto dela, disse para mim. É minha amiga. Quer ver o que ela me deu? Ela sacou uma bolsinha cinza, do tipo que minha mãe levava na bolsa para guardar moedas, com fecho de metal em formato de borboleta. Parecia de couro. Fiquei me perguntando se seria o couro de um camundongo. Ela abriu a bolsinha, enfiou os dedos pela abertura e tirou de lá uma moeda grande de prata. 30 centavos. Veja! Veja o que eu ganhei! Exclamou. Eu queria uma moeda de 30 centavos. Não, eu queria o que pudesse comprar com 30 centavos. Truques de mágica, brinquedos de plástico para fazer pegadinhas com as pessoas, livros e tantas coisas. Mas não queria uma bolsinha cinza com uma moeda de 30 centavos dentro. Não gosto dela, confessei. Só porque eu a vi primeiro, retrucou a minha irmã. Ela é minha amiga. Eu não achava que Ursula Monckton fosse amiga de alguém. Quis sair e alertar Lady Hempstock a respeito dela. Mas o que eu diria? Que a nova governanta babá usava cinza e cor-de-rosa? Que olhava para mim de um jeito estranho? Desejei nunca ter soltado a mão de Letty. Ursula Monckton era a minha culpa, eu tinha certeza. E não ia conseguir me livrar dela jogando-a pelo ralo ou colocando rãs na cama. Eu devia ter saído dali naquela mesma hora. Deveria ter fugido, ter corrido 1,5 quilômetro da estrada até a fazenda das Hempstock. Mas eu não fiz isso. E então um táxi levou minha mãe para trabalhar nas óticas Dixon, onde ela ficaria mostrando cartões a pessoas que olhavam por um aparelho cheio de lentes que as ajudariam a enxergar melhor. E fui deixado lá, com Ursula Monckton. Ela apareceu no jardim carregando um prato cheio de sanduíches. Conversei com a sua mãe, disse ela, um sorriso doce de batom clarinho. E enquanto eu estiver aqui, vocês precisarão limitar suas andanças, hein? Vocês podem ficar em qualquer lugar da casa ou do jardim, ou eu os levarei até a casa dos seus amigos, mas não podem sair do quintal e ficarem andando por aí, hein? Claro! Disse a minha irmã. Eu não falei nada. Minha irmã comeu um sanduíche de manteiga de amendoim. Eu estava faminto. Fiquei me perguntando se os sanduíches eram perigosos. Eu não sabia. Fiquei com medo de comer um e eles se transformarem em vermes na minha barriga, que então se espalhariam, colonizando o meu corpo até saírem pela pele. Voltei para casa. Empurrei a porta da cozinha para abri-la. Ursula Monckton não estava lá. Enchi os bolsos com frutas, maçãs, laranjas e peras, daquelas marrons e firmes. Peguei 3 bananas, escondi-as debaixo do suéter e bati em retirada para o meu laboratório. O laboratório, era assim que eu o chamava, era um barracão de madeira pintado de verde que ficava o mais distante possível da casa e que fora construído junto à parede da antiga e enorme garagem. Tinha uma figueira ao lado, embora nós nunca tenhamos comido nenhum figo maduro daquela árvore, só visto as grandes folhas e as frutas verdes. Eu o chamava assim porque era lá que guardava meu laboratório de química, clássico presente de aniversário. O laboratório de química fora banido de casa por meu pai depois de uma experiência que fiz num tubo de ensaio. Eu havia misturado substâncias aleatoriamente e depois as aquecera, até que a mistura entrou em erupção e ficou preta, exalando um fedor de amoníaco que se recusava a sair. Meu pai dissera que não se incomodava que eu fizesse as minhas experiências, ainda que nem eu e nem ele tivéssemos a mais vaga ideia do que eram esses experimentos, mas isso não importava. Minha mãe ganhara laboratórios de química de aniversário, e veja que coisa boa resultou disso. Só não queria que elas acontecessem a uma distância em que o cheiro alcançasse a casa. Comi uma banana e uma pera. E então escondi o restante das frutas debaixo da mesa de madeira.
Adultos seguem caminhos, crianças exploram. Os adultos ficam satisfeitos por seguir o mesmo trajeto, centenas de vezes ou milhares. Talvez nunca lhes ocorra pisar fora desses caminhos, rastejar por baixo dos rododendros, encontrar os vãos entre as cercas. Eu era criança, o que significa que conhecia dezenas de modos diferentes de sair do nosso terreno e ir para a rua, modos que não incluíam descer pela entrada de carros na frente da casa. Resolvi que sairia furtivamente do barracão do laboratório, esgueirando-me pela parede até o fim do gramado, e depois entraria nos arbustos de azaleias e loureiros que demarcavam os limites daquela parte do jardim. Dos loureiros eu deslizaria a ladeira abaixo e pularia a cerca de arame enferrujado na beira da estrada. Não havia ninguém olhando. Corri, rastejei, passei pelos loureiros e desci a ladeira, abrindo caminho pelas amoreiras silvestres e pelos trechos de ortiga que haviam surgido desde a última vez que eu passara por ali. Ursula Monckton me esperava no fim da ladeira, bem em frente à cerca de arame enferrujado. Não havia a menor possibilidade de ela ter chegado ali sem que eu a visse. Mas lá estava. Ursula Monckton cruzou os braços e me encarou, e seu vestido cinza e cor-de-rosa tremulou com uma rajada de vento. Acho que avisei que vocês estão proibidos de sair do terreno. Eu não saí. Falei com uma insolência que eu sabia que não era verdade, nem um pouquinho. Ainda estou no nosso terreno. Só estou explorando. Você estava andando escondido, disse ela. Fiquei calado. Acho que deve ficar no seu quarto, onde posso ficar de olho em você. É hora da sua soneca. Eu já era muito grandinho para sonecas, mas sabia que era pequeno demais para discutir, ou para vencer a discussão se tentasse. Tá, falei. Não diga tá, retrucou ela. Diga sim, senhorita Monckton, ou madame. Diga sim, madame. Ela me olhava de cima com os olhos acinzentados. Ela me olhava de cima com seus olhos azul acinzentados, que me lembraram buracos abertos na lona apodrecida. E naquele momento, não pareceram bonitos. Sim, madame. Falei, e me odiei por isso. Subimos juntos a ladeira. Seus pais não têm mais condições financeiras de manter esta casa, disse Ursula Monckton. E não tem como cuidar dela. Não demora muito e eles verão que o único jeito de resolver seus problemas financeiros é vender a casa e os jardins para incorporadores imobiliários. Então tudo isso, e isso era o emaranhado de amoreiras silvestres, o mundo não aparado para além do gramado, será transformado em uma dezena de casas e jardins idênticos. Se vocês tiverem sorte, poderão morar em uma delas. E se não tiverem, vão ficar com inveja das pessoas que podem. Você gostaria que isto acontecesse? Eu adorava a casa e o jardim. Adorava as plantas que cresciam desordenadas. Amava aquele lugar como se fosse parte de mim. E talvez, de alguma forma, ele fosse. Quem é você, hã? Perguntei. Ursula Monckton. Sou a governanta de vocês. Quem é você de verdade? Por que está dando dinheiro às pessoas? Todos querem dinheiro, respondeu ela, como se aquilo fosse óbvio. Isso deixa todos felizes e fará você feliz se você deixar. Nós havíamos chegado ao lado do montinho de aparas da grama, atrás do círculo verde que chamávamos de anel de fadas. Às vezes, quando o tempo estava chuvoso, ali ficava repleto de cogumelos de um amarelo bem vivo. Agora, vá para o seu quarto.
Eu corri dela. Corri o mais rápido que pude, atravessando o anel de fadas gramado acima, passando pelos arbustos de rosas, pelo depósito de carvão e entrando em casa. Ursula Monckton estava em pé logo atrás da porta dos fundos para me dar as boas-vindas, mesmo sendo impossível ela ter me ultrapassado. Eu teria visto. Seus cabelos estavam impecavelmente arrumados e parecia ter acabado de passar o batom. Eu já estive dentro de você, disse ela. Então aqui vai um conselho. Se contar alguma coisa a alguém, não vão acreditar. E como já estive em você, saberei. E posso cuidar para que jamais diga a ninguém nada que eu não queira. Nunca mais. Subi para o quarto e me deitei na cama. O lugar na sola do meu pé, onde o verme estivera, ainda latejava e doía. E agora, o meu peito também doía. Fui para outro lugar em minha cabeça, para dentro de um livro. Era para onde eu ia sempre que a vida real ficava muito difícil ou muito inflexível. Joguei no chão um monte de livros antigos da minha mãe, de quando ela era criança, e li as aventuras de garotas estudantes das décadas de 1930 e 40. Elas passavam a maior parte do tempo enfrentando contrabandistas, espiões ou quintas colunas, o que quer que fosse isso. E eram sempre corajosas e sempre sabiam exatamente o que fazer. Eu não era corajoso e não tinha a menor ideia do que fazer. Nunca tinha me sentido tão sozinho. Imaginam se as Hempstock teriam telefone. Parecia improvável, mas não impossível. Talvez tivesse sido a própria senhora Hempstock quem comunicou à polícia sobre o mini abandonado. A lista telefônica estava no andar de baixo, mas eu sabia o número do auxílio à lista e só precisava perguntar se havia alguém com o sobrenome Hempstock morando na fazenda Hempstock. Havia um telefone no quarto dos meus pais. Levantei da cama, fui até a porta e espiei o lado de fora. O corredor do segundo andar estava vazio. O mais rápido e silenciosamente possível, andei até o quarto ao lado do meu. A parede era rosa clara e a cama dos meus pais estava forrada com uma colcha que, por sua vez, era repleta de grandes rosas estampadas. Portas duplas de madeira e vidro davam acesso à varanda que se estendia por todo aquele lado da casa. Havia um telefone bege na mesinha de cabeceira bege e dourada ao lado da cama. Peguei o fone. Ouvi o tom monótono da linha e disquei o número do auxílio à lista, puxando com o dedo os buracos no disco do aparelho. O 1, o 9, o 2... E esperei até a telefonista atender e me passar o número do telefone da fazenda Hempstock. Eu segurava um lápis e estava pronto para anotar a informação no verso da capa do livro encadernado em tecido azul e intitulado Pansy Salva a Escola. A telefonista não atendeu. O tom monótono da linha continuou soando. E por cima dele, a voz de Ursula Monckton disse: jovens bem disciplinados nem pensariam em sair escondidos do quarto para usar o telefone, não é? Eu não falei nada. Mas não tive dúvida de que dava para ela me ouvir respirando. Coloquei o telefone no gancho e voltei para o quarto que dividia com a minha irmã. Sentei-me na cama e fiquei olhando pela janela. Minha cama ficava totalmente encostada na parede, logo embaixo da janela. Eu adorava dormir com ela aberta. As noites chuvosas eram as melhores. Eu a deixava aberta e colocava a cabeça no travesseiro, fechava os olhos, sentia o vento no rosto e ouvia o balançar e ranger das árvores. A chuva também caía no meu rosto, quando eu dava sorte. E eu me imaginava em um barco no oceano, navegando ao sabor da maré. Eu não me imaginava um pirata, nem tinha destino certo. Simplesmente estava no meu barco. Mas agora não chovia e não era noite.
Tudo o que eu via pela janela eram árvores e nuvens, e o púrpura distante do horizonte. Eu tinha um suprimento emergencial de chocolates escondido embaixo do enorme boneco de plástico do Batman que ganhara de aniversário, e comi tudo. E enquanto comia, pensei no instante em que soltei a mão de Lady Hempstock para pegar a bola de tecido esfarrapado, e me lembrei da dor lancinante que se seguiu em meu pé. Eu a trouxe para cá, pensei. E sabia que era verdade. Ursula Monckton não era real. Era uma máscara de cartolina da coisa que eu tinha transportado em forma de verme, que sacudia e tremulava com as rajadas de vento no campo aberto sob aquele céu alaranjado. Retomei a leitura de Pansy Salva a Escola. Os planos secretos da base aérea vizinha à escola estavam sendo revelados ao inimigo por espiões que eram professores trabalhando na horta do colégio. Os planos eram escondidos dentro de abobrinhas sem o miolo. Céus! Exclamou o inspetor Davidson, do famoso departamento da Scotland Yard, chamado Divisão de Contrabandistas e Agentes Secretos, a DCAS. Esse é literalmente o último lugar em que procuraríamos. Nós lhe devemos um pedido de desculpas, Pansy, disse a austera diretora, com um sorriso afetuoso atípico e um brilho no olhar que fizeram Pansy achar que, talvez, tivesse julgado mal a mulher durante todo o semestre. Você salvou a reputação da escola. Agora, antes que fique muito cheia de si, você não deveria estar conjugando alguns verbos em francês para a madame? Eu consegui ser feliz com a Pansy, em algum lugar da minha cabeça, mesmo quando o restante da minha mente era tomado pelo medo. Estava esperando os meus pais chegarem do trabalho. Ia lhes dizer o que estava acontecendo. Sim, eles iam acreditar em mim. Naquela época, meu pai trabalhava em um escritório que ficava a 1 hora de carro da nossa casa. Eu não sabia bem o que ele fazia. Tinha uma secretária muito legal e bonita, dona de um poodle toy. E sempre que ela descobria para nós, crianças, íamos visitá-lo. Levava o poodle para o trabalho e nós brincávamos com ele. Às vezes passávamos em frente aos prédios e o meu pai dizia: "Esse é um dos nossos." Mas eu não dava a mínima para prédios, nem nunca perguntei como podiam ser um dos nossos e nem quem éramos nós. Fiquei deitado na cama, lendo um livro atrás do outro, até que Ursula Monckton apareceu à porta do quarto e disse: "Você pode descer agora." Minha irmã estava vendo televisão no andar de baixo, na sala de TV. Assistia a um programa chamado HAL, uma série popular de ciência e como as coisas funcionam, que começava com os apresentadores vestidos de índios americanos dizendo "HAL" e dando gritos de guerra constrangedores. Eu queria mudar para a BBC, mas minha irmã me olhou de um jeito triunfante e disse: "A Úrsula falou que pode ficar no programa que eu quiser e que você não tem permissão para mudar de canal." Sentei ao lado dela por 1 minuto, enquanto um senhor de bigode mostrava a todas as crianças da Inglaterra como usar a isca artificial na pesca com mosca. "Ela não é legal", comentei. "Eu gosto dela. É bonita." Minha mãe chegou do trabalho 5 minutos depois e disse "Oi" do corredor e foi ver Ursula Monckton na cozinha. Ela reapareceu. "Vamos jantar assim que o papai chegar, hein? Lavem as mãos." Minha irmã subiu a escada e lavou as mãos. "Não gosto dela. Você vai mandar ela embora?" Falei para minha mãe. Minha mãe suspirou. A história de Gertruda de novo não, querido. A Úrsula é uma moça muito legal, de boa família, e com certeza adora vocês dois." Meu pai chegou e fomos jantar. Sopa de legumes cremosa, depois frango assado e batatas bolinhas com ervilhas congeladas. Eu adorava tudo que estava na mesa. Não comi nada. "Não estou com fome", expliquei. "Não sou de dedurar ninguém", disse Ursula Monckton.
Mas alguém estava com as mãos e o rosto sujos de chocolate quando desceu do quarto. Queria que você não comesse essas besteiras, reclamou meu pai. Aquilo é puro açúcar refinado. Acaba com a fome e com seus dentes, disse a minha mãe. Fiquei com medo de que eles me obrigassem a comer, mas não fizeram isso. Fiquei lá sentado com fome, enquanto Ursula Monckton ria de todas as gracinhas do meu pai. Tive a impressão de que ele estava sendo especialmente engraçado só para ela. Depois do jantar, todos vimos Missão Impossível. Normalmente eu gostava do filme, mas dessa vez não me sentia à vontade com as pessoas, arrancando o próprio rosto e revelando o outro que estava por baixo. Eram máscaras de borracha, e eram sempre os heróis que estavam por baixo. Mas me perguntei o que aconteceria se Ursula Monckton tirasse o seu rosto. O que estaria ali? Fomos dormir. Era a noite da minha irmã e a porta do quarto ficou fechada. Eu sentia falta da luz do corredor. Fiquei deitado na cama com a janela aberta, totalmente desperto, ouvindo os barulhos que uma casa velha faz ao fim de um longo dia, e pedindo fervorosamente, torcendo, para que os meus pedidos se tornassem realidade. Desejei que meus pais mandassem Ursula Monckton embora. Assim eu iria até a fazenda Hempstock e diria a Letty o que eu tinha feito, e ela me perdoaria, e ficaria tudo bem. Eu não conseguia pegar no sono. A minha irmã já havia dormido. Ela parecia conseguir pegar no sono quando bem entendesse, uma habilidade que eu não tinha e invejava. Saí do quarto. Fiquei parado no alto da escada, ouvindo o barulho da televisão vindo lá de baixo. Então desci, pé ante pé, descalço e sem fazer barulho, e me sentei no terceiro degrau de baixo para cima. A porta da sala de TV estava entreaberta, e se eu descesse mais um degrau, quem quer que estivesse assistindo a televisão me veria. Então esperei ali. Eu escutava as vozes da televisão pontuadas pelas risadas repentinas e curtas de Clark. E então, por cima delas, adultos conversando. Ursula Monckton perguntou: então sua mulher fica fora todas as noites? A voz do meu pai: não, ela voltou lá agora para organizar as coisas para amanhã. Mas de amanhã em diante isso só vai acontecer uma vez por semana. Ela está angariando doações para a África no salão do centro comunitário, para escavar poços e, acho, para métodos contraceptivos. Bem, disse Úrsula, eu não corro nenhum risco de precisar disso. Ela riu, uma gargalhada alta, divertida, que soou simpática, honesta e verdadeira, sem traços de farrapos tremulantes. Então disse: tem boi na linha. No instante seguinte, a porta foi escancarada e Ursula Monckton olhou diretamente para mim. Tinha retocado a maquiagem, o batom claro e os cílios longos. Vá para a cama, ordenou. Agora, hã? Quero falar com meu pai, sussurrei sem esperança. Ela não disse nada, só abriu um sorriso nada afetuoso, nada amoroso, e eu subi a escada de novo. Caí na cama e fiquei deitado no quarto escuro, até que desisti de dormir. E então o sono me pegou quando eu menos esperava. E eu dormi sem nenhum consolo. 7. O dia seguinte foi ruim. Meus pais tinham saído de casa antes de eu acordar. O tempo esfriara e o céu estava cinzento, nublado, sem graça. Entrei no quarto dos dois e fui para a varanda, que ia dali até o quarto, que era o meu e da minha irmã, e fiquei parado naquela varanda, comprida, pedindo aos céus que Ursula Monckton já tivesse se cansado daquele jogo e que eu não a visse de novo. Ursula Monckton esperava por mim no início da escada, quando eu desci. As regras são as mesmas de ontem, boizinho, disse ela.
Você não pode sair do quintal. Se tentar, vou trancá-lo no quarto pelo resto do dia. E quando seus pais chegarem do trabalho, vou falar que você fez alguma coisa nojenta. Não vão acreditar em você. Ela abriu um sorriso doce. Tem certeza? E se eu disser para eles que você botou o pintinho para fora e fez xixi no chão da cozinha? E que eu tive que secar e desinfetar o piso todo? Acha que não vão acreditar em mim? Eu vou ser bastante convincente. Saí de casa. Fui para o meu laboratório. Comi todas as frutas que tinha escondido lá no dia anterior. Li Sandy Vai Até o Fim, outro livro da coleção da minha mãe. Sandy era uma estudante pobre, mas destemida, que foi mandada por engano para uma escola de gente rica, onde todos a odiavam. No fim, ela desmascarou a professora de geografia, uma bolchevique internacional que havia prendido a verdadeira professora de geografia. O clímax aconteceu no auditório da escola, onde todos os alunos estavam reunidos na hora da entrada, quando Sandy levantou-se corajosamente e fez um discurso que começava assim. Sei que eu não deveria ter sido mandada para cá. Foi um erro da papelada que me matriculou nesta escola e mandou a Sandy, com Y, para o liceu da cidade. Mas foi graças à providência divina que vim para cá. Porque a senhorita Strambling não é quem ela diz ser. No fim, Sandy foi abraçada pelas pessoas que antes a odiavam. Meu pai chegou cedo do trabalho. Não me lembrava de tê-lo visto em casa tão cedo em muitos anos. Eu queria conversar, mas ele nunca estava sozinho. Observei os dois de cima do galho da minha faia. Primeiro ele passeou com Ursula Monckton pelo jardim, mostrando-lhe orgulhoso os arbustos de rosas e de cassis, as cerejeiras e as azaleias, como se tivesse tido alguma coisa a ver com elas, como se não tivessem sido plantadas e cultivadas pelo Sr. Weller há 50 anos, antes mesmo de comprarmos a casa. Ela ria de todas as piadas dele. Eu não conseguia ouvir o que meu pai dizia, mas eu via o sorriso do canto de boca que ele abria quando sabia que estava falando algo engraçado. A Úrsula estava perto demais dele. Em alguns momentos, meu pai apoiava a mão no ombro dela de um jeito amistoso. Eu me preocupava com o fato de ele estar tão perto dela. Meu pai não sabia quem Úrsula era. Era um monstro. E ele simplesmente achava que ela era uma pessoa normal e a tratava bem. Ela estava vestida diferente. Uma saia cinza, do tipo que chamam de midi, e uma blusa cor-de-rosa. Em qualquer outra ocasião, se eu tivesse visto meu pai andando pelo jardim, teria corrido até ele. Mas não nesse dia. Tive medo de que ele fosse se zangar, ou que Ursula Monckton fosse dizer alguma coisa que o deixasse zangado comigo. Eu morria de medo do meu pai quando ele se zangava. O rosto dele, anguloso e geralmente agradável, ficava vermelho. E ele gritava tão alto e com tanta raiva que literalmente me paralisava. Eu não conseguia nem raciocinar. Ele nunca me batia. Era contra bater. Ele nos contava como o pai batia nele, e como a mãe corria atrás dele com uma vassoura, e como ele era melhor que aquilo. Quando ficava zangado a ponto de gritar comigo, vez ou outra ele me lembrava o fato de que não me batia, como se fosse para eu me sentir agradecido. Nas histórias que eu lia, nas escolas,
o mau comportamento quase sempre resultava em uma surra de vara ou uma chinelada. Depois era perdoado e esquecido. E às vezes eu invejava a simplicidade da vida daquelas crianças fictícias. Eu não queria me aproximar de Ursula Monckton, não queria correr o risco de aborrecer o meu pai. Pensei se aquela não seria uma boa hora para tentar sair, ir para a estrada. Mas tinha certeza de que se fizesse isso, ia levantar os olhos e ver o rosto zangado do meu pai ao lado do da Ursula Monckton, toda linda e convencida. Então só fiquei olhando os dois de cima do enorme galho de faia. Quando eles saíram do meu campo de visão e foram para trás dos arbustos de azaleias, desci pela escada de corda como um raio, entrei em casa e subi até a varanda e fiquei observando de lá. O dia estava cinzento, mas por todo lado havia o amarelo claro dos narcisos dos prados e vários outros de pétalas desbotadas e funis laranja escuro. Meu pai colheu alguns, deu a Ursula Monckton, que riu e disse alguma coisa, fazendo uma mesura. Ele respondeu com uma reverência e disse algo que a fez rir. Imaginei que ele tivesse se autoproclamado seu fiel cavalheiro, ou algo do gênero. Eu queria gritar para ele, avisar que estava dando flores para um monstro. Mas não fiz nada. Simplesmente fiquei lá na varanda, observando. E eles não olharam para cima. E não me viram. Meu livro de mitologia grega me tinha me ensinado que os narcisos receberam esse nome em homenagem a um belo jovem tão lindo que se apaixonou por si mesmo. Ele viu o próprio reflexo num olho d'água e, como não quis mais se afastar dele, acabou morrendo. Assim, os deuses foram forçados a transformá-lo numa flor. Quando li isso, imaginei que os narcisos deviam ser as flores mais bonitas do mundo. Fiquei decepcionado quando descobri aqueles narcisos dos prados tão sem graça. Minha irmã saiu de casa e foi até eles. Meu pai a pegou e a sacudiu no alto. Os três entraram em casa juntos. Ele com a minha irmã segurando em seu pescoço e Ursula Monckton com os braços abarrotados de flores amarelas e brancas. Fiquei olhando. Vi quando a mão livre do meu pai, a que não segurava a minha irmã, desceu e parou como quem não quer nada, numa atitude típica de dono, na curva do bumbum coberto pela saia midi de Ursula Monckton. Minha reação àquela visão teria sido diferente hoje. Naquela época, não acho que eu tenha visto nada demais naquilo. Eu tinha 7 anos. Entrei no meu quarto pela janela, fácil de alcançar da varanda, e aterrissei na minha cama, onde fiquei lendo um livro sobre a garota nas Ilhas do Canal que desafiou os nazistas porque não queria deixar seu cavalo para trás. E enquanto lia, eu pensava, Ursula Monckton não vai conseguir me prender aqui para sempre. Daqui a pouco, alguns dias no máximo, alguém vai me levar ao centro da cidade ou a algum lugar fora daqui. E então eu irei até a fazenda no fim da estrada e contarei a Lady Hempstock o que fiz. E foi aí que pensei, e se tudo o que Ursula Monckton precisa forem só alguns dias? Isso me apavorou. Ela fez almôndegas para o jantar naquela noite e eu não quis comer. Estava determinado a não comer nada que ela preparasse, cozinhasse ou simplesmente tocasse. O meu pai não achou graça nenhuma. Mas eu não quero, argumentei. Não estou com fome. Era quarta-feira e a minha mãe estava na reunião dela no salão comunitário da cidade ao lado, levantando dinheiro para as pessoas na África que precisavam de água poderem furar seus poços. Ela levava e pendurava cartazes com desenhos dos poços e fotos de gente sorrindo. À mesa do jantar só estávamos minha mãe, meu pai, Ursula Monckton e eu. Isso é bom, faz bem e é gostoso,
disse meu pai. E nós não desperdiçamos comida nesta casa. Eu já disse que eu não estou com fome. Era mentira. Eu estava com tanta fome que doía. Então experimente só um pouquinho, hã? Sugeriu ele. É seu prato favorito. Almôndega com molho e purê de batata. Você adora isso. Tínhamos uma mesa só para as crianças na cozinha, onde comíamos quando os meus pais convidavam os amigos para jantar ou quando iam comer mais tarde. Mas naquela noite estávamos na mesa dos adultos. Eu preferia a das crianças. Lá eu me sentia invisível. Ninguém ficava me olhando comer. Ursula Monckton estava sentada ao lado do meu pai e me encarava com um sorrisinho no canto da boca. Eu sabia que devia ficar de boca fechada, em silêncio, quieto. Mas não conseguia me conter. Tinha que contar ao meu pai por que não queria comer. Eu não vou comer nada feito pela Úrsula, anunciei. Eu não gosto dela. Você vai comer a sua comida, disse meu pai. Vai pelo menos experimentar. E peça desculpas à senhora Monckton. Não! Ele não precisa se desculpar, disse Ursula Monckton, mostrando-se compreensiva, e olhou para mim e sorriu. Não acho que nenhuma das outras duas pessoas à mesa tenha reparado que ela estava sorrindo com satisfação. Tampouco que não havia nada de compreensivo na expressão dela, nem no sorriso, nem nos olhos de pano podre. Acho que precisa sim, retrucou meu pai. A voz dele saiu só um pouquinho mais alta e o rosto ficou só um pouquinho mais vermelho. Eu não vou aceitar que ele seja impertinente assim com você. E então falou para mim: você me deu uma boa razão, uma só, para não pedir desculpas e não provar a comida deliciosa que a Úrsula preparou para nós. Eu não sabia mentir. Contei para ele. Porque ela não é humana, falei. Ela é um monstro, ela é uma... As Hempstock a chamaram de rainha do que mesmo? Ela é uma pulga! Nessa hora, as bochechas do meu pai já estavam bem vermelhas e seus lábios finos de tão trincados. Ordenou ele: saia para o corredor, nesse minuto! Meu coração afundou no peito. Desci do banco em que estava sentado e segui pelo corredor. Estava escuro. A única luz era a que vinha da cozinha pelo vidro acima da porta. Ele olhou para mim. Você vai voltar para a cozinha. Vai pedir desculpas à senhorita Monckton. Vai terminar de comer o que está no prato e depois, em silêncio e com educação, vai subir direto para o quarto para dormir. Não! Não vou! Corri pelo corredor. Virei no final e subi a escada pisando firme. Meu pai, eu não tinha a menor dúvida, iria atrás de mim. Ele tinha o dobro do meu tamanho e era rápido, mas eu não ia precisar fugir por muito tempo. Só tinha um cômodo na casa que eu podia trancar. E era para lá que estava indo, virando à esquerda no topo da escada e seguindo até o fim do corredor. Cheguei ao banheiro antes do meu pai, bati a porta com um estrondo e empurrei o pequeno trinco prateado para trancá-la. Ele não me perseguiu. Talvez tenha achado que seria muita humilhação correr atrás de uma criança. Mas após alguns instantes ouvi a primeira batida. E depois a voz dele: abra esta porta! Eu não disse nada. Sentei na capa felpuda que cobriu o assento da privada e odiei o meu pai quase tanto quanto odiava Ursula Monckton. Veio uma nova batida, mais forte dessa vez. Se você não abrir, disse ele, alto o suficiente para ter certeza de que eu ouviria de dentro do banheiro. Se você não abrir, eu vou arrombar a porta. Será que ele podia fazer isso? Eu não sabia. A porta estava trancada. Portas trancadas impediam que outras pessoas entrassem. Uma porta trancada era sinal de que você estava lá dentro. E quando as pessoas queriam entrar no banheiro, elas mexiam na maçaneta e a porta não abria. E elas diziam perdão. Ou gritavam: você vai demorar aí? E
E então a porta explodiu banheiro adentro. O pequeno trinco prateado ficou pendurado no batente, todo torto e quebrado, e meu pai parou no vão da entrada, ocupando o espaço todo, os olhos esbugalhados, as bochechas vermelhas de raiva. Muito bem! Isso foi tudo o que ele disse. Mas segurou o meu braço esquerdo com tanta força que era impossível eu me soltar. Fiquei tentando imaginar o que ele faria em seguida. Será que finalmente ia bater em mim? Ou ia me mandar para o quarto de castigo? Ou ia gritar tão alto que eu ia querer estar morto? Não foi nada disso. Ele me arrastou até a banheira, se debruçou e enfiou a tampa branca de borracha no buraco do ralo. Em seguida, abriu a torneira fria. A água jorrou, respingando no esmalte branco, e então, lenta e constantemente, a banheira foi se enchendo. A água fazia barulho. Meu pai virou-se para a porta aberta. "Pode deixar que eu cuido disso", disse para Ursula Monckton. Ela estava parada na entrada, segurando a mão da minha irmã, e parecia preocupada e dócil, mas seu olhar era triunfante. "Feche a porta", disse o meu pai. A minha irmã começou a choramingar, mas Ursula Monckton puxou a porta, como pôde, pois uma das dobradiças não encaixava direito e o trinco quebrado impedia que a porta se fechasse por completo. Éramos só meu pai e eu. As bochechas dele haviam passado de vermelhas e brancas. As bochechas do meu pai haviam passado de vermelhas a brancas. E seus lábios estavam comprimidos. E eu não sabia o que ele ia fazer, nem por que estava enchendo a banheira. Mas eu fiquei com medo, com muito medo. "Eu vou pedir desculpas", falei. "Eu vou dizer que sinto muito. Eu não quis dizer aquilo. Ela não é um monstro. Ela é bonita." Ele não fez nenhum comentário. A banheira se encheu, por fim, e ele fechou a torneira de água fria. Então, de repente, meu pai me ergueu. Encaixou as mãos enormes nas minhas axilas e me suspendeu com facilidade. Minha sensação foi de não pesar absolutamente nada. Olhei para ele, para a expressão decidida em seu rosto. Ele tinha tirado o paletó antes de subir a escada. Estava com uma camisa azul clara e uma gravata marrom estampada. Tirou o relógio do pulso, puxando-o pela pulseira, e o largou no peitoril da janela. Foi então que percebi o que meu pai ia fazer, e comecei a me debater e a bater nele, e nada disso surtiu efeito, enquanto ele me afundava na água fria. Eu estava apavorado. Mas esse pavor inicial foi porque aquilo ia contra a ordem natural das coisas. Eu estava todo vestido, o que era errado. Estava de sandália, o que era errado. A água da banheira estava fria e muito errada. Foi nisso que pensei no começo, enquanto ele me empurrava para dentro da água. Mas então ele empurrou um pouco mais, afundou a minha cabeça e meus ombros na água gelada, e o pavor mudou de natureza. Pensei, eu vou morrer. Ao pensar nisso, eu decidi lutar para sobreviver. Sacudi os braços, tentando encontrar algo em que me agarrar, mas não havia nada além das laterais escorregadias da banheira onde eu tomara banho nos últimos 2 anos. Tinha lido tantos livros naquela banheira. Era um dos meus refúgios. E naquela hora, eu não tinha dúvida. Ia morrer ali dentro. Abri os olhos embaixo d'água e vi balançando logo ali, diante do meu rosto, a minha tábua de salvação. E agarrei-a com as 2 mãos, a gravata do meu pai.
Segurei com toda a força, puxando meu corpo para cima, enquanto meu pai me empurrava para baixo, agarrando-a para salvar a minha vida, tentando tirar o rosto daquela água congelante, segurando a gravata com tanta força que meu pai não conseguia mais empurrar a minha cabeça e meus ombros sem entrar na banheira também. De repente, meu rosto ficou todo fora da água e eu mordi a gravata dele, logo abaixo do nó. Nós lutamos. Eu estava ensopado e fiquei um pouco satisfeito por saber que ele também estava, a camisa azul toda colada no corpo enorme. Então ele me empurrou para baixo mais uma vez, mas o medo da morte nos dá forças. Minhas mãos e meus dentes estavam presos na gravata dele, e meu pai não ia conseguir se desvencilhar sem me bater. E não me bateu. Ele esticou o corpo e eu fui puxado para cima, encharcado, tossindo, engasgando com raiva, chorando e com medo. Soltei os dentes da gravata, mas continuei-a, segurando com as 2 mãos. Você estragou a minha gravata! Solte! Disse ele. O nó estava tão apertado que ficou do tamanho de uma ervilha, e o forro da gravata balançava molhado, virado para fora. Você devia ficar feliz por sua mãe não estar aqui. Larguei a gravata e caí no piso molhado do banheiro. Dei um passo atrás, em direção à privada. Ele ficou me olhando de cima. E então disse, vá para o seu quarto. Não quero mais ver você na minha frente hoje. Eu fui para o meu quarto.